Oi pessoal, meu nome é Patrícia Santos, sou atleta de fisiculturismo da categoria Figure e hoje eu vim trazer um tema muito legal para vocês, que é uma das estratégias que a maior parte dos atletas utilizam na semana de finalização, que é conhecida como estratégia de hiperidratação. O que é isso? Para que serve? Quando usar? Quais são os riscos? Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, acompanhe até o final do vídeo. Acredito que vocês já devem ter escutado que o nosso corpo é composto por aproximadamente 70% de água, certo? Ou seja, partindo daí a gente já sabe o quanto a água é importante para o funcionamento do nosso organismo. Ou seja, qualquer alteração no consumo de água, seja para mais ou para menos, pode alterar as funções do nosso organismo. Uma das principais funções da água no nosso corpo é manter ele hidratado. Então, se a gente aumenta a ingestão de água, a gente faz uma hiperidratação. Se a gente diminui a ingestão de água, a gente causa uma desidratação. E aí então, como o próprio nome diz, a estratégia de hiperidratação que os atletas utilizam na finalização consiste em aumentar a ingestão de água. Lembra que eu falei que qualquer alteração no consumo de água, seja para mais ou para menos, pode alterar a função do nosso organismo? Pois bem, acabei esquecendo de falar que existe uma quantidade mínima diária que a gente tem que tomar de água para que o nosso corpo possa desempenhar com maestria essas funções. Essa quantidade geralmente é calculada para quem treina. 45 ml vezes o peso corporal da pessoa vai chegar na quantidade que ela precisa tomar ao longo do dia para que o seu corpo possa ali desempenhar essas funções, ok? E aí, quando a pessoa toma menos do que essa quantidade mínima de água necessária, o nosso corpo ele acaba ficando desidratado, tendo que tirar água da onde não devia para poder desempenhar suas funções. Quando a pessoa toma muito mais do que a quantidade de água recomendada, o que o nosso corpo faz? Ele simplesmente joga essa água fora, seja através do suor ou através da urina. Então, por que os atletas usam como estratégia aumentar o consumo de água se o corpo vai jogar água fora? Um dos locais que o nosso corpo acumula água é entre a pele e o músculo. E essa camadinha de água que fica entre a pele e o músculo atrapalha a definição muscular requerida para um campeonato de fisiculturismo em determinadas categorias. E aí então, para tirar essa água que fica entre a pele e o músculo, os atletas usam como estratégia a hiperidratação. Só que essa estratégia não consiste só no aumento da ingestão de água. Consiste também em determinado momento o atleta ir diminuindo a ingestão e em alguns casos cortar bruscamente o consumo de água. E por que isso? Como eu falei, quando a gente aumenta o consumo de água, o nosso corpo começa a jogar água fora, porque tem água em excesso. E aí quando o atleta começa a reduzir o consumo de água ou corta o consumo de água, o nosso corpo ele leva um tempo para entender que não está entrando mais tanta água e continua jogando água fora. E aí é nesse momento que a pele vai colar no músculo. E eu já ia me esquecendo, além dessa estratégia de subir a ingestão de água e descendo a ingestão ou cortar a ingestão de água, os atletas também utilizam uma outra estratégia em conjunto, que é a estratégia do carb up, ou seja, aumentar estrategicamente o consumo de carboidratos. Mas isso é tema para um outro vídeo para eu conseguir explicar mais detalhadamente como isso funciona. Então, se você tem curiosidade sobre isso, ativa o sininho e fique atento aí às notificações para quando eu postar o próximo vídeo falando sobre a estratégia de carb up utilizada pelos atletas. Lembrando que essa é uma estratégia utilizada pelos atletas, inclusive não são todos os atletas que fazem uso dessa estratégia, até porque vai depender de como está o físico do atleta e de uma série de outros fatores que devem ser analisados individualmente, e é feita num momento específico, para uma finalidade específica, para um único dia em específico. E por que isso? Porque essa é uma estratégia que possui alguns riscos. Dentre eles nós temos o desequilíbrio hidroeletrolítico, então pode alterar ali a quantidade de minerais, de sódio, aí pode causar náusea, enjoo, tontura, confusão mental. Também pode causar alguns problemas gastrointestinais. Então é uma estratégia que deve ser utilizada por pessoas que estejam conscientes dos riscos e por pessoas que vão ter um monitoramento rigoroso durante o período em que está fazendo essa estratégia. E além desses riscos que eu já citei, também tem o rebote que dá
quando a gente volta a tomar água. Então, tem também uma estratégia que os atletas utilizam na hora de voltar a se hidratar. Então, começa ali se reidratando com repositores hidroeletrolíticos, mas numa quantidade certa que é individualizada. E a título de curiosidade, não estou induzindo ninguém a fazer isso. Como eu falei, essa estratégia possui riscos e também tem toda uma estratégia de como você vai fazer para voltar a se hidratar, para que você não tenha um rebote tão grande, não fique tão retido, tá? E não cause outros problemas. A maioria dos treinadores, né, dos coaches, eles aumentam a ingestão de água do atleta para 100 a 150 ml vezes o peso corporal do atleta, tá? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de curtir e de comentar.